Então, pessoal, como eu disse a vocês, tem doutrinadores que classificam as cláusulas dos acordos e das convenções em regras jurídicas, chamadas cláusulas jurídicas, que em outra classificação são denominadas cláusulas normativas, e eles também definem, uma segunda categoria, que são as cláusulas contratuais, que tem dentro delas as cláusulas obrigacionais e de garantia. Vamos lá, pessoal. O que são as cláusulas normativas? Esse é o nome mais comum de você encontrar, cláusulas normativas. As cláusulas normativas são aquelas que fixam as condições genéricas de trabalho. E elas podem ser econômicas, sociais e de adaptação. Então, as cláusulas normativas, elas fixam as regras gerais para os contratos de trabalho, são as econômicas, são as sociais e são as de adaptação. Além disso, nós temos as cláusulas obrigacionais. Essas cláusulas obrigacionais, elas criam obrigações entre as partes convenientes, tá? Obrigações formais. Por exemplo, um sindicato que se obriga a repassar parte do valor da contribuição sindical ou da contribuição assistencial para um outro sindicato que o ajudou na negociação. Então, elas criam deveres entre as partes convenientes. E as de garantia, elas visam a garantir o cumprimento do acordo coletivo, tá certo? Então, é a eficácia, a duração, a vigência. Então, são as cláusulas de garantia. Olha, durante 2 anos, essas são as regras que vão valer. Então, nem eu, sindicato, nem você, empresa, vamos brigar por uma coisa que nós mesmos estamos colocando aqui no papel, ok? Ok, são as cláusulas de garantia que fazem menção ao respeito ao que foi contratado pelas partes, tá? Então, nós temos as cláusulas normativas, que vão fixar regras gerais do contrato de trabalho, podem ser econômicas, por exemplo, aumento salarial, podem ser sociais, que trazem garantias, que trazem benefícios sociais ao trabalhador, por exemplo, plano de assistência médica, plano médico, plano de saúde, plano odontológico, creche. E nós temos as cláusulas de adaptação, que são aquelas destinadas a um período de alguma situação de adaptação dos empregados, tá certo? A gente vai falar em detalhes delas. Nós temos as obrigacionais, e essas não envolvem os empregados, essas criam obrigações entre as partes convenientes, entre as partes contratantes, e as de garantia, que também não envolve diretamente os trabalhadores, mas sim as partes que fixaram, que negociaram, que assinaram aquele acordo coletivo, e essas cláusulas visam garantir o cumprimento, garantir que não haverá discussões sobre aquilo que foi acordado pelo prazo de duração do acordo da Convenção Coletiva de Trabalho. Vamos avançar e falar das cláusulas econômicas, então. Lembrando que as cláusulas econômicas, elas são uma subespécie das cláusulas normativas, tá? Então, as cláusulas econômicas, pessoal, elas dizem respeito às condições de trabalho. Elas criam benesses e vantagens aos trabalhadores. Exemplo, reajuste de salário, gratificação de função, fixação de adicional noturno em patamar superior aos 20% previsto em lei. Então, de repente, o sindicato consegue que a empresa pague um adicional noturno de 30%. Opa, isso é uma cláusula econômica que traz vantagem econômica ao trabalhador. As cláusulas sociais, elas representam apoio social aos trabalhadores, a vida social dos trabalhadores e, em alguns casos, extensiva aos seus dependentes, plano de saúde, plano odontológico, creche e por aí vai. Não representam dinheiro em si, é o que a gente chama de salário indireto, Quando a empresa te dá um plano de saúde, ela está te pagando um salário indireto, é um benefício que você tem. Você está deixando de gastar um dinheiro, está deixando de tirar dinheiro do seu salário para custear um plano de saúde. Ele está sendo custeado pela sua empresa, ainda que você tenha uma participação nisso. Mas a empresa está custeando a maior parte para você, tá?
Então, isso é um apoio social a você, trabalhador, e às vezes, e muitas vezes, extensivo aos seus dependentes. E as cláusulas de adaptação, essas cláusulas, elas permitem, pessoal, a redução de direitos trabalhistas. Redução de direitos trabalhistas que são negociáveis, que são renunciáveis, que estão listados no 611-A da Constituição. Elas permitem uma adaptação da realidade da empresa, ou melhor dizendo, uma adaptação dos contratos de trabalho à realidade da empresa. Nós estamos vivendo um momento muito tenso e muito difícil, não só para os empregados, mas temos que reconhecer, sobretudo, para os empregadores. Imagine o comércio que está fechado, sem uma data prevista para retornar. E ainda, quando retornar, terá que retornar com o seu funcionamento escalonado, reduzido, adotando medidas de segurança que aumentam as suas despesas. Então, é evidente que os empregadores devem estar com dificuldade para arcar com todas as suas obrigações trabalhistas. E aí? E aí que pode ter uma cláusula lá no acordo coletivo que diga que numa situação como essa, tá certo? Algumas medidas serão tomadas, algumas reduções serão feitas, tá? Para adaptar os contratos de trabalho, os contratos de emprego, os contratos dos trabalhadores à realidade da empresa. Por isso se chamam de adaptação. Vamos adaptar a realidade dos contratos de trabalho à realidade da empresa, reduzindo direitos trabalhistas. Qualquer direito? Não, pessoal. Os direitos renunciáveis, aqueles que podem ser objeto de negociação. Onde eles estão, Rosali? No 611-A da CLT. Ok? Então, essas são as cláusulas de adaptação. Ok? Que vão adaptar os contratos à realidade da empresa num determinado período. Ok? Podemos seguir? Então, vamos nós. Então, pessoal, essas são as cláusulas dos contratos, dos acordos e das convenções coletivas. Vamos recapitular as cláusulas normativas. As cláusulas normativas, elas podem ser econômicas, que trazem vantagem econômica para o trabalhador. A mais significativa delas é o aumento salarial. Além disso, pode fixar outros pagamentos, né, sempre em dinheiro. Nós temos as cláusulas sociais, que representam apoio social ao trabalhador, creche, plano de saúde, plano odontológico, tá certo? E nós temos as cláusulas de adaptação. Essas são ruins para o trabalhador, porque permitem a redução dos direitos trabalhistas, aqueles, volto a dizer, renunciáveis, negociáveis, para adaptar os contratos de trabalho à realidade econômica de uma empresa, quando essa empresa está passando por dificuldades. E nós temos as cláusulas obrigacionais, chamadas, né, cláusulas contratuais, que são as obrigacionais, que obrigam as partes convenientes, o sindicato e a empresa, ou os sindicatos que negociaram. E nós também temos as cláusulas de garantia, que são aquelas cláusulas que vão garantir que o acordo ou a convenção coletiva seja cumprido. Tá certo? Se tiver uma cláusula de garantia, não pode ter denúncia e nem revogação? Claro que pode. Pode sim. Não é o fato de ter uma cláusula de garantia que não se possa falar de renúncia ou que não se possa falar de revogação ou que não se possa falar de denúncia, pessoal. Pode haver esses dois instrumentos, ainda que haja uma cláusula de garantia. Essa cláusula de garantia, ela assegura principalmente que as partes não irão discutir novamente o que já foi discutido. Essa cláusula de garantia assegura que o sindicato possivelmente não vai propor uma ação para discutir algo que ele negociou, se aquele acordo está vigente. Então, imagina que o sindicato aceitou que o pagamento de adicional noturno ficasse em 20%. Não, agora ele vai entrar com uma ação exigindo que a empresa pague 30%. Ora, se ele fez um acordo dizendo que é 20%, agora ele quer mudar,
as regras do jogo, ele não vai poder mudar agora, ele vai só poder mudar isso, só colocar esse tema em discussão novamente, depois de vencida a vigência daquele acordo que ele assinou. Então, as cláusulas de garantia versam mais sobre isso. Garantir que não haverá lide, garantir que não haverá discussão sobre aquelas cláusulas que foram negociadas pelas partes, ok? Ok, pessoal? Já volto para a gente seguir.